Jeremias, capítulo 1, versículo 5. É o chamado de um profeta. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Estou radiante por nós estarmos juntos em um só espírito, em um só coração, sermos a família, comunidade de vida, ter a nossa liderança corajosa, seguindo, continuando. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saístes da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Quem sabe você foi separado, você foi escolhido dentro do ventre materno. Passou-se o tempo e você foi descobrindo o seu chamado. Você se perdeu, se encontrou, você se frustrou, se machucou, mas também se curou, sarou e ressignificou a sua história. Amanhã eu quero falar sobre uma coisa que eu estou descobrindo. Deus criou uma farmácia natural dentro de nós. Você sabia disso? Há uma farmácia dentro de nós, e que talvez nós não estamos usando essa farmácia natural. Eu gostaria que hoje você pudesse celebrar a sua vida, o seu chamado. De alguma forma você está continuando, talvez você tenha que se reinventar. No ministério, nós passamos por muitos embates, muitos desafios, muitas decepções, mas nós não podemos parar. Eu vi uma frase do Hamilton Mourão que eu achei digna de nota. Ele disse: para continuar lutando, eu preciso continuar vivendo. Você precisa continuar vivendo. Você não pode se entregar. Você precisa renascer e continuar vivendo. Porque como é que um soldado vai estar em combate se ele morrer na batalha? Você não vai morrer nessa batalha. Você não vai morrer pela imprudência, pela precipitação, mas o Senhor te dará sabedoria. Eu oro para que o Senhor te dê mais sabedoria para viver, mais sabedoria para conviver com os diferentes, com o contraditório. Nós vamos aprender a arte de viver com essas pessoas, sem extremismos, mas você vai sobreviver. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, para sobreviver na cidade de Listra, ele foi apedrejado, machucado, ele se fingiu de morto. Às vezes você tem que se fingir de morto. Às vezes é necessário você recuar um pouquinho, porque você está tão exposto. Ainda mais um judiciário aí que está impondo censuras e mais censuras. Eu fui censurado em 2018. Na campanha de 2018, derrubaram o meu perfil no Instagram. Por isso que é Mário Porto 2. Eu tive que recomeçar do zero. Eu já estava com quase 14 mil seguidores, mas aí na campanha presidencial de 2018 me censuraram, derrubaram, né? Aí hoje você tem que se preocupar com o que você vai falar. Tem uma censura, mas, queridos, eu digo uma coisa para você que eu quero que aqueça o seu coração esta noite.
nós vamos impactar vidas. Nós vamos impactar vidas. Eu te convido para junto comigo impactar vidas. Nós estamos aqui em missão. Somos soldados. O nosso general, que é Cristo, nos enviou para uma missão. E nós vamos resgatar soldados feridos. Eu profetizo, a comunidade Vida será uma igreja que vai resgatar muita gente ferida, muita gente desiludida, muita gente sofrida, muita gente machucada, muita gente judiada pela vida, muita gente desesperançada. E nós que vamos compreender essa farmácia natural que está dentro de nós, que o próprio Espírito Santo criou. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. Olha, o próprio profeta Jeremias, ele sofreu muitas desilusões. Ele ficou muito decepcionado com a igreja da época, porque a igreja tinha esfriado, a igreja tinha recalcitrado, a igreja tinha adorado outros deuses, a igreja não obedeceu. O rei estava vivendo uma decadência espiritual. O rei não reconheceu o profeta Jeremias como profeta do Senhor e ignorou as suas profecias. O rei mandou colocar o profeta no calabouço. O rei tentou censurar o profeta. O rei mandou censurar o profeta. O profeta Jeremias foi censurado, mas mesmo lá ele seguia profetizando. E Nabucodonosor ordenou que esse profeta sobrevivesse. Ele disse: olha, se vocês não obedecerem, vai vir um outro rei, vai vir um cativeiro. Eles vão destruir a nossa cidade. Muitos serão levados cativos. Eles ignoraram os avisos proféticos, não ouviram. E aí o profeta vai escrever em Lamentações que ele ficou tão decepcionado que ele começa Lamentações capítulo 3 expondo a sua crise existencial, as suas feridas, as suas decepções com o ser humano. Como o ser humano foi capaz de fazer escolhas tão erradas. Como o ser humano pôde escolher não obedecer o Senhor e sofrer consequências por toda a nação. E aí, no capítulo 3, ele então, num rompante, é como se ele consultasse a sua farmácia interior e ele começa a trazer à memória um aditivo, um suplemento para a alma, um tônico para a alma, que é a esperança. E ele diz assim: eu vou trazer à memória o que me dá esperança. A esperança é o antídoto contra a depressão. A esperança é o antídoto contra a confusão mental. A esperança, ela levanta a imunidade. A esperança cura a alma. A esperança fecha feridas. Não é essa esperança mística. Não é essa esperança, porque é uma palavra muito ampla, muito bonita. E muitos candidatos usam essa palavra para tentar iludir as grandes massas. Mas eu falo da esperança bíblica, a esperança que é Cristo, a esperança para a alma, a esperança que faz reinventar a vida. Ele traz a memória, querido obreiro, querida obreira, querido pastor, missionário, evangelista, diácono, diaconisa do Senhor, traga a memória hoje à noite o que vai te dar esperança, porque isso é combustível para a sua alma, para o seu espírito. Você tem esperança, você sobreviveu a essa pandemia, você está sobrevivendo. Se você ficou, é porque você tem uma missão a cumprir, um projeto a celebrar. O seu ministério é lindo, é uma bênção, é necessário. Você tem um ministério necessário nessa terra. Você vai impactar vidas, você vai abençoar vidas, você vai tirar muita gente do caos, você vai restaurar vidas e corações. Amém? Traga a memória. Olha, eu profetizo que ainda esse ano e no próximo ano
Nós vamos ser uma igreja que vamos causar um grande impacto nesse mundo, nessa geração, nessa cidade, nos bairros. O impacto é o que acontece quando a rota de um asteroide encontra-se com um planeta, como ocorreu aproximadamente 50 mil anos entre um pequeno meteoro com 3 a 5 metros de diâmetro na Terra, mais especialmente perto de Wilson, no Arizona, tem uma cratera de 1.200 metros de diâmetro e 200 metros de profundidade formada pelo impacto. Eu consegui até, olha só, é lá no Arizona. Isso aqui foi a queda de um asteroide. Houve um impacto. Olha como acontece com o impacto. Um impacto profundo. Os cientistas afirmam que o impacto de um meteoro, de um asteroide, há 65 mil anos, foi responsável pela formação de uma cratera de 180 diâmetros e também pela extinção dos dinossauros. Ao longo da história da humanidade, nós podemos ver vários impactos que causaram grandes mudanças físicas, materiais, sociais, morais, espirituais, descobertas científicas, guerras, movimentos, revoluções econômicas, sociais, espirituais, tem impactado ao longo da história a vida do homem, da humanidade. E hoje a igreja está sendo chamada para ser mais resiliente. A igreja, ela não pode se agachar. A igreja não pode cruzar os braços. A igreja não pode se deter ao conformismo. A igreja precisa continuar ativa. A igreja precisa continuar com paixão evangelística, com fervor missionário. A igreja precisa continuar usando da sua liberdade religiosa, indo para as ruas, evangelizando, salvando, resgatando. Como nós vamos para agora em dezembro, no dia 17, jantar com aproximadamente 300 pessoas em situação de rua. Esse ano vai ser maior porque todos os pastores da comunidade Vida vão participar. Então nós vamos fazer, não vamos fazer só com a sede. Esse ano vai envolver todas as nossas missões, todas as nossas congregações. E nós vamos lá para a Praça Deodoro e oferecer uma refeição natalina para essas pessoas que estão vivendo na indignidade, na rua. Nós vamos oferecer uma noite de dignidade da vida humana. Nós vamos levar primeiro a palavra, o evangelho, as boas novas, as boas notícias, levar a Cristo. Nós vamos levar esse impacto evangelístico e depois sentar com essas pessoas para uma refeição. Uma igreja que ama, ela gera um impacto profundo na vida das pessoas, na vida das famílias. Como é bom uma pessoa se sentir acolhida na igreja, se sentir amada e dizer: eu me sinto amado nessa igreja. A comunidade Vida é uma igreja de amor, não é só retórica, mas é uma igreja realmente que ama, que acolhe, que cura. Quantos testemunhos nós ouvimos de uma pessoa que foi curada na alma, no espírito? O nosso Deus é o Deus que cura. Ele quer usar nossas vidas para impactar. Sabe, o próprio Deus tem impactado a história da vida do homem de maneira surpreendente. A gente vê na Bíblia, eu fico encantado, meu coração dispara quando eu começo a ler na Bíblia, nas Escrituras, as intervenções divinas ao longo da história. Quem é que não fica impactado com o mar vermelho se abrindo, gente, e o povo passando a pés enxutos?
Eu tenho um sonho que eu ainda vou realizar. Esse sonho eu profetizo que eu ainda vou realizar esse sonho. É que Deus vai nos dar condições de um dia realizar um sonho, de viajar conosco para Israel, a maior caravana formada pelos irmãos da comunidade de vida. Amém? E eu quero levar vocês lá, exatamente no local onde o Mar Vermelho se abriu. Meu Deus, não dá para ficar impactado. Quando eu cheguei pela primeira vez no local onde o Mar Vermelho se abriu, eu fiquei ali confabulando comigo mesmo. Meu Deus, como deve ter sido isso? Que impacto divino. Os inimigos chegando, Faraó morto de ódio. Faraó ordenou: nós vamos matar todo mundo. Eles estavam saindo de uma condição de escravos, eles não tinham armas, eles iam ser trucidados, estavam desarmados. Mas quando Deus liberta, Deus garante. Quando Deus liberta, Deus diz: eu sou a tua proteção. Quando Deus liberta o povo, mesmo que leve para o deserto, diz: te preocupa não, eu garanto. Tu irás passar pelo deserto, mas não passarás fome. Tu irás passar e vais sobreviver esse deserto. Tu irás vencer. Eu vou usar os meus soldados, eu vou usar os meus anjos. E eu fico impressionado com o impacto que deve ter sido o poder de Deus abrindo, construindo 2 paredes de mar, e o pé enxuto, não tinha lama, era enxuto, e eles passaram marchando. O Senhor disse para Moisés: diga ao meu povo que marche. Porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Mas como, Senhor? Levanta teu cajado aí, Moisés. Aí o mar se abriu e eles passaram. Olha o impacto que foi. O impacto que foi diante do rei Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei ficou possesso. O rei ficou furioso, porque na hora que tocou a banda, que era para todo mundo se prostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor, os 3 ficaram de pé. Daniel não aparece no relato bíblico, provavelmente ele tinha adoecido, alguma coisa aconteceu, que Daniel não estava nesse dia lá, foi poupado. Mas Sadraque e Abdenego não abriram mão, ficaram em pé. E o rei disse: por que vocês não se prostraram? Fica sabendo tu, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da tua imagem, nós adoramos um único Deus. Fica sabendo, rei, olha, se o Senhor não nos livrar, amém, mas nós nos recusamos nos prostrar. Olha o heroísmo, olha a fé heróica, olha a fé que dá o espírito de luta, olha a fé que te faz um campeão. Eles não se prostraram, eles não se curvaram e foram lançados. O rei ficou tão furioso, eles aumentam o poder de fogo da fornalha. Até os homens que os lançaram morreram, porque estava altíssima a temperatura. Mas eles entraram, e eles, tenta imaginar a cena comigo, eles andando de um lado para o outro, andando e adorando, andando e adorando, andando e adorando, e glorificando. E aí aparece um 4º homem lá dentro da fornalha, e o Nabucodonosor diz: não foi 3 que a gente lançou? Quem é aquele homem que se assemelha aos deuses? A gente lançou 3. E é tremendo o que o rei vai dizer, né? O rei faz um novo decreto.
e ordena que adorem somente o Deus de Israel. Só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. É muito forte. Você foi chamado para impactar vidas. A sua vida vai impactar. E muitas vezes em silêncio você vai impactar a vida de alguém. Uma vez eu fui pregar numa cruzada e eu não sabia que eu estava sendo observado por uma família. Então, um garotinho foi e me abraçou tão afetuosamente. Eu não sabia que os pais dele estavam me observando. Eu abracei, brinquei com ele, abracei afetuosamente. Um garotinho muito humilde. Aquele gesto que eu fiz impactou a vida daqueles pais. E os pais vieram para a cruzada. E quando eu fiz o apelo, eles aceitaram Jesus como Salvador. Porque um dia eles confessaram que eles foram discriminados, porque eles eram pobres e negros. Então quando eu cheguei, eu abracei, eu brinquei. Aquilo impactou a vida deles. Então, alguém está nos observando. E a nossa vida vai gerar um grande impacto na vida das pessoas. Nas palavras que nós estamos dizendo, nas palavras de encorajamento que nós estamos trazendo, numa travessia tão difícil. Até hoje nós estamos assim, como que anestesiados, sem acreditar em tudo o que aconteceu. A ficha para nós ainda não caiu, mas nós acreditamos que Deus permitiu isso para que a igreja seja mais forte ainda e seja uma agência para gerar um grande impacto. Então, a intervenção em vários momentos, Deus vai impactar. E às vezes para impactar, é bem provável, escute isso, é bem provável que nos próximos dias o Brasil vai acordar com uma notícia de impacto, uma manchete, uma notícia de impacto, uma intervenção divina. Quando muitos clamam por uma intervenção do exército, nós temos é que clamar pela intervenção divina. Amém? Clamemos pela intervenção divina, ela virá. Não sabemos como. Só sei de uma coisa: todas as pessoas soberbas, altivas, prepotentes, o que a Bíblia diz? A soberba precede a queda. Está sendo gravado, né? Está sendo gravado. Mas sobre uma pessoa que eu quero falar aqui, não vou citar o nome, vocês já sabem quem é, que age com soberba, que se acha hoje o que manda e desmanda. Olha o Deus Todo-Poderoso, olha o Deus de Israel. Em Israel, os nossos irmãos israelenses estão orando por nós, porque é inacreditável que a embaixada de Israel foi fechada por 16 anos. Foi reaberta quando Michel Temer assumiu o governo. E a bancada evangélica, presidente, reabre a embaixada israelense. A nação de Israel é muito importante para o Brasil. E Michel Temer foi lá e reabriu a embaixada. Então a gente vai colocar diante de Deus. Nós não podemos aceitar que o Hamas, um grupo que você sabe o que é e de onde é, venha cumprimentar.
Nós queremos Israel nos cumprimentando. Amém? Porque quem abençoa Israel, está na Bíblia, é bíblico. Todo aquele que ama Israel, que abençoa Israel, é abençoado por Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu creio, estou aqui e creio, vai vir uma notícia de impacto, não sei como será, mas a intervenção divina virá. Nós estamos começando o Projetando 2023 hoje, e eu tenho pedido: Senhor, eu creio, Senhor, Deus dos séculos, Deus eterno, o Deus que abriu o mar, o Deus que poupou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha ardente, o Deus que tirou Daniel da cova de leões, o Deus que interviu ao longo da história, dando vitória para Josafá, quando 3 inimigos reuniram numa coalizão poderosa, iam acabar com a nação de Israel. E o Senhor disse: nessa batalha não tereis que pelejar, ficai parados e vejam o impacto, vejam o impacto. E diz o texto, e de 2 Crônicas 20, que o Senhor pôs em emboscada entre a coalizão que estava contra Israel, e eles mesmos foram desbaratados e se destruíram. O mal mesmo vai se destruir. Amém? Eles mesmos vão se destruir, eles mesmos vão se trair, eles mesmos vão se acabar. E nós vamos ter que lutar essa batalha não. A nossa luta é espiritual. Nós temos um arsenal. O apóstolo Paulo escreveu que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em nome de Jesus, eu declaro falido todo projeto, toda fortaleza, todo pensamento altivo, tudo que se levanta contra a nossa nação, tudo que se levanta contra a família brasileira, tudo que se levanta contra a igreja do Senhor Jesus, todo levante, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, o império das trevas, recue agora. Eu declaro na autoridade e nome de Jesus, sabotado todo o plano do inferno, do inimigo, porque está escrito no Evangelho: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Comunidade Vida, não temais. Igreja do Senhor, não temais, não vos assusteis. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? O maligno não pode tocar na igreja. Ele não tem essa autoridade. A igreja vai continuar pregando, a igreja vai continuar lutando. Aleluia. Eu creio até o final desse ano ter uma notícia de impacto chegando. Deus tem impactado a vida humana desde a eternidade. E para finalizar, não houve impacto maior na vida humana do que a vinda bendita do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o maior impacto que houve na humanidade. O dia que Jesus nasceu, os anjos comemoraram, os pastores no campo viram a estrela, viram o sinal, os reis se curvaram diante dele, levaram ouro, incenso e mirra e adoraram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, bendizeram o seu nome. O nome de Jesus foi exaltado, excelso. É esse nome que tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Desde a queda do homem, não houve maior impacto do que era a vinda do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, gente, o dia que Jesus foi crucificado, na sexta-feira, houve um impacto. Foi um impacto tão grande que o céu escureceu. Houve uma reação da natureza, houve um impacto. E a cortina dos santos foi rasgada de alto a baixo. O sacerdócio real, a nação santa, a igreja nascia ali. A igreja nasceu ali.
Na cruz do Calvário, pelo sangue nós somos redimidos, nós somos perdoados, nós fomos aceitos. E aí no terceiro dia, o impacto foi maior. A ressurreição de Cristo, gente, foi um impacto tão grande que os soldados que estavam vigiando morreram. Uma luz, às vezes eu fico confabulando comigo mesmo. Meu Deus, como é que foi isso? O impacto. Como os irmãos já sabem, eu tive o privilégio de adentrar dentro do túmulo vazio. Meu Deus, em toda a caravana que a gente faz para Israel, a última agenda é a mais impactante. É a ceia do Senhor no jardim do túmulo. É a entrada de cada peregrino dentro do túmulo vazio. Você já imaginou o impacto disso, irmão? Quem é que segura? Quando eu entrei ali, as minhas pernas ficaram bambas. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu atesto mais uma vez: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vive. Pelos séculos do século Ele vive. A cruz está vazia. Agora o trono está ocupado por aquele que derrotou as trevas, derrotou o inferno, derrotou o pecado, derrotou todas as trevas. O nome de Jesus foi exaltado, o maior de todos os impactos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É o tema de todo bom pregador, a mensagem da cruz e a mensagem de que o nosso Cristo vive e comanda dos altos céus a sua igreja, a sua obra com poder e autoridade. Igreja, avançai. Igreja, despertai. Igreja, não recuai. Igreja, vamos continuar marchando impolutamente. Vamos continuar vivendo indesistivelmente a nossa fé em Cristo Jesus, com entusiasmo, com fervor, com paixão evangelística, paixão intercessória. Vamos servir o Senhor com amor, com entusiasmo. Vamos devolver os nossos dízimos, nossas ofertas com entusiasmo, com alegria. Vamos servir a causa do Mestre apaixonadamente. E vamos servir o Senhor com amor, com fervor, com zelo, com entusiasmo, como nunca antes. Amém? Você não vai se abater, você não vai se entregar. Ao longo da história, quando tudo parecia perdido, um dia Deus faz com que uma jovem muito bonita, ela se torne rainha. Ela mal imaginava que a vida dela ia causar um impacto numa nação inteira. Eu acho a história de Esther muito parecida com a nossa primeira dama Michele Bolsonaro. Deus tornou ela a primeira dama do Brasil. E a Esther, uma desconhecida, não era de linha nobre, mas Deus fez com que o rei se afeiçoasse a ela. Uma princesa, uma mulher sábia e ativa. Ela tinha um mentor, um tio, que a orientava espiritualmente. Seu discipulador, Mardoqueu. Naqueles dias, havia um homem muito influente no governo, um homem prepotente, arrogante, soberbo. E ele era tão soberbo que por onde ele passava, ele queria que todo mundo se curvasse diante dele. Mas Mardoqueu era o único que não se curvava diante daquele déspota, porque Mardoqueu já sabia das intenções dele. Ele queria tomar o reino, ele tinha inveja do rei, ele queria o lugar do rei. Toda vez que Mardoqueu passava, ou ele passasse à frente de Mardoqueu, Mardoqueu não se curvava diante dele.
Ele criou um ódio. E fez uma conspiração e fez o rei emitir um decreto que todo judeu fosse morto. A nação estava numa situação muito difícil. O decreto tinha sido assinado. Não tinha mais volta. Não tinha como um rei declinar esse decreto. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele desfaz os decretos humanos. Aleluia. Então Mardoqueu diz uma coisa linda para Esther. Ele chega e conversa com ela: minha filha, quem sabe foi por uma hora como essa, minha filha, que Deus te tornou primeira dama, que Deus te tornou a rainha. E agora, tio, como é que eu faço? Então, nós temos a história lá de um projetando. Bora fazer um projetando. Bora fazer um tempo de consagração, de jejum e oração. Vamos apresentar a nossa nação. Vamos apresentar tudo que nós estamos vivendo. E vamos crer que Deus, o Deus do impacto, Ele vai causar um impacto. E Ele vai fazer com que esse decreto seja cancelado. Então a rainha começou a orar. Ela, as suas ajudantes de ordem, todo o palácio, todo lugar onde ela tinha impacto e influência. É interessante que até os animais jejuaram. Até os animais entraram nesse jejum. A nação inteira começou a jejuar e orar e clamar pela intervenção divina. E ela convidou então para um banquete o bandido lá. Então foi descoberto que no livro dos Crônicas e dos Reis, um determinado homem tinha se levantado contra o rei. O rei descobriu isso. Mardoqueu mostrou para o rei que esse homem maligno tinha se levantado contra ele. Então, no banquete, o rei Assuero pergunta para o Amã: a gente está vivendo um Amã nos dias atuais que você sabe quem é, né? Você já sabe quem é o Amã de 2022 que está aí. Você já sabe onde é que ele está lá, né? Censurando todo mundo, querendo. Pois é, esse Amã de 2022 vai cair em nome de Jesus. E aí, o rei descobriu a farsa de Amã. E aí ele pergunta assim: Amã, qual é a sua sugestão para um homem que eu quero honrar? Eu quero honrar um homem que salvou a minha vida. Isso está registrado aqui nos livros dos Crônicas e dos Reis. Esse homem salvou minha vida. Eu sugiro para o Senhor: coloque esse homem no cavalo real e coloca um arauto anunciando: esse é o homem que Deus quer honrar. Esse é o homem que Deus quer honrar. Esse é o homem que Deus quer honrar. Muito bem, gostei da sugestão. Por favor, mandem Mardoqueu entrar. E o rei disse para Amã: esse é o homem que eu quero honrar. E você, Amã, é que vai sair por aí com um cavalo real e vai sair gritando: esse é o homem que o rei quer honrar. Está escrito: é ele que levanta reis e derruba os reis. Amém? Eu quero declarar na autoridade profética do nome de Jesus que todo projeto do inferno contra a igreja está falido, não vai prosperar. Toda arma forjada que se levantaram contra a tua família, por inveja, talvez você nem sabe que você foi alvo de inveja.
As pessoas invejam a sua beleza, o seu sucesso, invejam tudo de você. Talvez você nem sabe que você foi obra de macumbaria, mas não pega. Em nome de Jesus, está quebrado, está repreendido todo mal, na autoridade do nome de Jesus. Amém? A tirania, a soberba, a prepotência não passarão, em nome de Jesus. Amém? A justiça há de prevalecer, não a justiça humana, mas a justiça maior, a justiça do impacto. Amém? Naquele dia, a forca que estava reservada para Mardoqueu, quem foi para ela foi Amã. Os ministros que se levantaram contra o príncipe Daniel, que fizeram o rei assinar um decreto de 30 dias contra Daniel. Eles sabiam que Daniel era tão zeloso, tão dedicado a Deus, que orava 3 vezes por dia. A vida de Daniel causava um impacto tão grande na nação da Babilônia, que todo mundo sabia que 6 da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, as janelas do quarto do ministro Daniel estavam abertas com direção a Jerusalém, e ele estava ali orando. Era sabido de todos. Olha, o profeta Daniel ora rigorosamente. Ele tem um projetando pessoal, ele ora 6 da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. Pode encontrar que ele está lá, clamando ao seu Deus. E os inimigos sabiam disso. Faça um decreto. Esse homem é tão fiel ao Deus dele, que ele não vai cumprir o decreto real. Nós vamos jogar ele na cova de leões. Querido, eles podem até te jogar na cova, mas o Deus de Daniel te livra dos leões. Amém? O Deus de Daniel vai fazer os leões jejuarem nesse dia, porque você tem um perfume de Cristo. Aleluia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Está escrito, está escrito. Te apropria da escritura, te apropria da palavra. Sola a escritura. Celebramos 505 anos da reforma protestante. Solos Cristo, somente a escritura, somente a fé, somente a graça e toda a glória nós damos somente a Cristo Jesus. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo louvor. Então adore aquele que está no comando do Brasil, da tua família, da nossa igreja, das nossas vidas. Diga a Ele: Senhor, toda a glória e toda a honra somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio, nós vamos impactar vidas, para louvor e glória do nome de Jesus. Aonde você for, você vai impactar vidas. O pastor Danilo teve um encontro com a seleção brasileira sub-20, não foi, pastor Danilo? Ele pegou lá, se reuniu. Impactar vidas. Esses dias eu e o pastor Danilo fomos para um evento em praça pública, e a polícia militar estava se organizando para cuidar do evento. Eu desci do carro, chamei o oficial e disse: olha, eu quero abençoar os PMs que vão trabalhar, mas olha, fica tranquilo, em evento de crente não tem nenhum trabalho para vocês, vão só assistir aí. E eles falaram: é verdade, pastor, nós não temos. Ele me falou: na minha história eu nunca tive nenhum trabalho em evento de crente, em evento de evangélico, né? Na marcha da família, nas manifestações da família brasileira que está acontecendo, os milhares em todo o Brasil, em frente aos quartéis, não um relato de furto, de qualquer coisa. É a família, gente, a gente honesta, a gente batalhadora, lutadora, que está lá, com seu direito constitucional de se expressar. Eles chamam de manifestações antidemocráticas, mas é democracia pura, é o direito de se manifestar. Todo mundo tem esse direito. Eu tenho esse direito constitucional de
manifestar, né? Então, se essa é a Constituição que nós servimos, é nosso direito. E aí eu fui e abençoei a vida de cada PM ali. É impactar vidas. Aonde você for, eu declaro, querido e querida, você vai impactar vidas. Você vai deixar as impressões digitais do Cristo que você vive. Amém? Você vai impactar vidas. Você viu o testemunho desses pastores aqui que lançaram esse livro? Então lá atrás ela foi impactada, ela foi alcançada. Minha filha na fé. Quantos filhos na fé nós temos por aí? Porque você impactou vidas. Queridos, aonde você for, você vai impactar vidas. Porque assim como o Senhor chamou Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha como é forte. Queridos, antes que você se tornasse um projeto de ser humano, Deus já te conhecia. Deus te escolheu. Eu posso dizer pela teologia sistemática uma coisa muito poderosa. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Dá para entender isso, querido? Você foi escolhido antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha te escolhido para viver esse tempo, essa hora, e para impactar vidas. Aonde você for, aonde você estiver, você vai ser um impacto de Deus, a voz de Deus, o embaixador de Cristo Jesus. Levante a mão direita para o alto e diga: Senhor, eu recebo mais da tua graça, da tua unção, do teu poder, Senhor, para continuar impactando vidas, aonde for, onde estiver. Obrigado, Senhor, por me escolher. Obrigado pelo meu chamado. Senhor, quantas vezes eu quis desistir do meu chamado, porque muitas vezes eu me sinto fraco, porque eu sou humano. Mas obrigado, Senhor, porque hoje renovastes a minha força, renovastes a minha fé, e continuarei com entusiasmo, crendo no Deus de impacto, no Deus que intervém na história, no Deus que vai intervir no nosso país. Entregamos em tuas mãos, meu Pai, e profetizamos dias de impacto no Brasil, para louvor e glória do nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, bendito seja o nome de Jesus.